Imagina você acordar, abrir a sua caixa de correio e, descobrir que você tomou 5 pontos na carteira de habilitação e uma multa de quase R$ 200. Nossa, o pesadelo de qualquer brasileiro, né? Pois é. E o seu grande crime? Dirigir por uma rodovia onde simplesmente não tinha cabine de pedágio, não tinha cancela e, bom, não tinha nenhum ser humano para te cobrar. Um absurdo completo. Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai dissecar o sistema Free Flow, que é aquele modelo de pedágio sem barreiras que promete revolucionar a nossa infraestrutura. Promete, mas na prática, forçou o governo federal a suspender mais de 3,5 milhões de multas por evasão recentemente. Exatamente. E olha, antes da gente mergulhar nesses mecanismos todos que causaram esse choque de realidade, curta, se inscreva e comente no nosso canal. O seu engajamento é o que sustenta esse espaço. É isso aí. E, bom, eu sou o dissidente hoje. Eu defendo que o que a gente está vendo não é só uma falhazinha de comunicação, sabe? É uma armadilha digital arquitetada pelo Estado. Uma armadilha. Sim, uma estrutura onde o governo pune o cidadão comum pela própria incompetência técnica das concessionárias. A gente está trocando barreiras físicas por muros burocráticos invisíveis. Eu discordo. Eu sou a defensora desse modelo hoje, porque eu acho que, apesar de um início desastroso na comunicação, essa tecnologia é um salto matemático e logístico essencial para o nosso país. Essencial. Tá, me explica essa matemática então. Vamos lá. Vamos estabelecer a engenharia por trás da coisa para entender onde os trilhos entortaram. O Free Flow não é mágica, né? É uma rede complexa de sensores. A gente está falando de pórticos de metal instalados sobre a pista, cheios de câmeras de alta resolução, sensores a laser e antenas. Que leem a sua placa e a sua tag. Exato. O seu carro passa a 100 por hora, o sistema lê o volume do veículo, os eixos, a placa. O objetivo central é eliminar as praças de pedágio, que são gargalos absurdos. Gargalo sim, mas pelo menos a regra era clara. Mas olha os dados. De acordo com os números apresentados pelo blog da Porto neste ano de 2026, o modelo foi desenhado para aumentar a fluidez e reduzir drasticamente a emissão de CO2 gerada por aquele anda e para dos caminhões. Tá, a teoria ambiental é linda. E também acabar com as colisões traseiras nas áreas de cobrança. A transição é dolorosa. Mas foi a mesma coisa com a adaptação inicial ao Pix, tipo na padaria da esquina. Ah, não. Aí você tá forçando. Como assim? No começo ninguém confiava, hoje a economia depende do Pix. O Free Flow é a evolução natural da mobilidade. A sua analogia com o Pix é interessante, mas ela falha num ponto muito crucial do mecanismo. Qual? Quando você usa o Pix, você pede o pão, o padeiro te mostra um QR Code na sua cara e você toma a ação voluntária de pagar. Com o Free Flow, a arquitetura é totalmente diferente. É automático, é para ser invisível. É invisível até demais. É como se você fosse convidado para um jantar, comesse, ninguém te apresentasse a conta na saída e um mês depois você recebesse uma intimação judicial na sua casa. Bom, não é uma intimação judicial. É uma notificação de infração grave. A teoria da fluidez é inquestionável, mas a execução prática criou uma máquina de moer o cidadão. E eu não estou falando de incidentes isolados, tá? Eu sei que os números assustam. Para colocar em perspectiva, os levantamentos recentes do Poder 360 e do Portal Metrópolis, agora em 2026, mostraram quase 1.200.000 multas só no Rio Grande do Sul e mais de 800.000 em São Paulo. Isso quer dizer que milhões de trabalhadores passaram pelo pórtico à noite cansados, a luz infravermelha piscou e eles não receberam um mísero SMS ou boleto. 30 dias depois, chega a multa grave. E se você que está ouvindo já tomou uma dessas multas surpresas, aproveita o ódio e curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Mas olha, eu não estou aqui para atuar como porta-voz de concessionária, tá? Que bom, porque seria indefensável. O cronograma de lançamento falhou miseravelmente em educar a população, isso é um fato. O volume de multas é sintoma de um sistema fragmentado.
Mas a gente precisa analisar a resposta do governo. Eles não ficaram cegos para os dados. Eles ficaram com medo do prejuízo político, isso sim. Não importa o motivo, a recente Resolução 1013 de 2024 do CONTRAN reconheceu essa falha estrutural. O Ministério dos Transportes determinou a suspensão dessas mais de 3,5 milhões de multas por 200 dias. E, mais importante, deu um prazo de 100 dias para as concessionárias integrarem os sistemas de cobrança direto no aplicativo da CNH Digital. Ou seja, a solução técnica está aí. Solução técnica. Suspender multas por 200 dias não é um ato de benevolência intelectual do Estado, sabe? É puramente controle de danos, porque a panela de pressão ia explodir. Mas eles entenderam que o motorista não pode fazer o trabalho braçal de procurar concessionária. Então vamos analisar a profundidade jurídica da coisa, que é onde o cidadão está encurralado. Historicamente, o Código de Trânsito punia ações. Como furar um sinal vermelho. Exato, ou quebrar a cancela do pedágio, tinha uma intenção clara ali. Agora, com a nova redação do artigo 209-A, apontada por análises jurídicas da Legal e Educacional de 2026, a infração mudou de natureza. Mudou para uma questão sistêmica. Ela deixou de ser uma ação e virou uma omissão digital. Você vira infrator grave não por algo que fez na pista, mas por esquecer ou não conseguir acessar um site específico em 30 dias. E sobre a CNH digital? O que tem ela é a unificação perfeita. Você entende o desafio tecnológico de forçar dezenas de sistemas privados diferentes a conversarem com um banco de dados do governo em tempo real? Eu compreendo perfeitamente o desafio das APIs. A gente tem mais de 50 concessionárias operando no Brasil hoje, cada uma com o próprio banco de dados, a própria TI. Uma salada de frutas digital. Era mesmo. Antes dessa resolução, era como tentar usar um único cartão de transporte em 10 países diferentes. O motorista saía de Minas Gerais para o Sul, cruzava 5 concessões e tinha que caçar 5 sites para pagar. Insustentável. Finalmente concordamos em algo. Mas a integração na CNH Digital resolve exatamente esse gargalo. O SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, está criando essa ponte. O pórtico lê a sua placa, joga no Sistema Nacional e manda um push para o seu celular. Lindo na teoria. E tem mais. As regras publicadas no Diário Oficial da União em 2024 expandiram o prazo. Antes, o motorista tinha míseros 15 dias para pagar. Agora são 30 dias corridos. É um fôlego gigante para quem não usa a tag automática no vidro. Um fôlego que só é útil se a pessoa souber que está devendo. Como assim? A notificação push vai avisar. Você fala de notificação push como se todo mundo no Brasil vivesse no mesmo século. Isso pressupõe que o motorista tenha um smartphone compatível, pacote de dados ativo, letramento digital e o aplicativo configurado. Hoje em dia, a penetração do celular é altíssima. Alta não é total. A gente está criando uma política pública baseada na exclusão de quem vive no Brasil profundo. E isso me leva à tecnologia das câmeras, que você trata como infalível. Não é infalível, mas é muito robusta. Vamos falar das câmeras OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. Elas analisam o contraste entre a letra e a placa. Mas e se o sujeito pegou 20 km de estrada de terra antes? A placa suja dificulta. Dificulta. O algoritmo simplesmente tenta adivinhar. O que é um B vira um 8, o que é um O vira um 0. E de repente o sistema lança a cobrança para a placa errada. Estado. Mas a gente precisa olhar para a estatística real, sabe? Os sistemas aqui no Brasil operam com índice de precisão superior a 95%. Esses 5% representam milhares de pessoas sendo punidas injustamente. Calma, quando a câmera detecta que a leitura está com baixa confiança, a imagem vai para uma central. Um operador humano faz a validação visual. Não é um robô malvado emitindo multas às cegas. Mas os erros passam. E se passarem, o processo de defesa é o mesmo que a gente já usa há décadas para radares de velocidade normais. A contestação legal existe. A gente não pode paralisar o país por causa de uma margem de erro administrativa corrigível. Contestar legalmente. Olha, para quem não é advogado, deixa eu traduzir o que isso significa na prática. O Código de Defesa do Consumidor proíbe cobrança indevida, claro. Sim. Mas o que a gente vê aqui é a inversão do ônus da prova. O Estado te chama de fraudador, por padrão,
E a responsabilidade de provar o contrário recai nas suas costas. Você só precisa provar que o carro não estava lá. Só! Você tem que gastar o seu tempo, reunir provas de que o carro estava na garagem a 500 quilômetros dali e submeter isso num sistema travado. Quando você cai nesses 5%, você não recebe um desculpe o transtorno. Você tem que abrir um recurso, sim. Você é jogado no labirinto do reembolso. Labirinto é uma palavra forte. É um processo formalizado justamente porque lida com dinheiro público e contrato de concessão, né? É um labirinto, sim. Vamos olhar para o dinheiro arrecadado indevidamente. Segundo um levantamento da CNN Brasil agora, de 2026, são mais de 93 milhões de reais que precisam ser devolvidos só nas rodovias federais. Referentes àquelas multas suspensas. Isso. E como o cidadão recupera esse dinheiro? Primeiro ele caça o órgão. Foi o Detran. Foi a Polícia Rodoviária Federal, foi o DER. Depois ele abre o recurso e espera 30 dias numa fila. Faz parte do trâmite administrativo. Se o órgão negar e eles negam direto por detalhe bobo, o cara recorre à JARI, a Junta Administrativa, por mais 30 dias. Se a JARI negar, vai para o Conselho Estadual. É humilhante. O Estado usa laser para te cobrar em milissegundo, mas para devolver, volta para a máquina de escrever e para o carimbo. A discrepância de velocidade entre a TI e o setor administrativo frustra qualquer um, eu concordo totalmente. Mas a gente tem que entender o fluxo financeiro. O fluxo é que o dinheiro sai do bolso de quem não devia. Quando você paga o pedágio normal, os R$10 vão para a concessionária privada. Quando você paga a multa de R$195, esse dinheiro vai para os cofres públicos. Reverter isso significa desfazer uma transação entre a empresa privada, o Estado e a União. Se o governo fizesse um Pix automático de devolução só com base na reclamação, ia chover fraude. A burocracia aí é um mecanismo de segurança. A burocracia protege o cofre do Estado. Legal. Mas quem protege o cofre do motorista idoso no interior? Existem planos de contingência para eles também. Você ignora a infraestrutura de pagamento no momento do uso. Porque não existem pontos de pagamento físicos ali, claros e imediatos para quem odeia celular. Mas eles existem no planejamento e já estão sendo instalados. A ANT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, colocou regras fortes de inclusão nisso. O projeto exige a instalação física de totens de autoatendimento. Eu vi pouquíssimos até agora. Estão nas bases de serviço e nos postos de gasolina parceiros da rodovia. O motorista que não tem celular ou que morre de medo de botar o cartão de crédito em aplicativo, encosta o carro lá, digita a placa na tela e paga no dinheiro ou cartão. Simples assim. Paga com uma tranquilidade absurda num totem que fica a, tipo, 30 quilômetros de distância do pórtico, né? Se você der a sorte da tela não estar estilhaçada... Os totens têm manutenção. Ou se o sistema não estiver fora do ar por falta de internet na região. A gente está importando solução de país europeu e tacando em rodovia brasileira que não tem nem sinal de rádio FM, que dirá cobertura 5G para o totem atualizar a placa em tempo real. Isso é alarmismo. Se o totem falha, a culpa recai sobre quem? Sobre o usuário, e o reloginho dos 30 dias continua correndo. A conectividade é um desafio estrutural no Brasil, isso é inegável, tá? Mas a gente não pode esperar que 100% da malha rodoviária tenha 5G perfeito para só então modernizar a cobrança. A gente tem que forçar a adoção da tecnologia para a infraestrutura correr atrás. Custo muito alto para a população. Olha, o Free Flow está sendo, de fato, o parto mais doloroso que a mobilidade brasileira já passou em décadas. As 3 milhões de multas suspensas provam que foi lançado de forma imatura. Mas o recuo do governo prova que a eficiência agora está dialogando com a legalidade. Eu espero que sim. E as tags automáticas, que muitas empresas dão de graça hoje, vão virar item de série na nossa vida. Daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás, lembrar do cheiro de lona de freio queimada na serra e das filas quilométricas e achar absurdo que a gente vivia daquele jeito. O objetivo da tecnologia é libertar a rodovia. O meu ceticismo, e eu encerro com isso, não é contra o fim das filas. A minha preocupação não é com o país da fantasia daqui a 5 anos, é com os danos colaterais pelo caminho. O progresso não pode usar excluído digital de cobaia financiadora. A gente está aprendendo com os erros. O respeito ao direito do consumidor tem que chegar no asfalto antes de apertarem o primeiro parafuso do pórtico.
Se o sistema é rápido para usar laser para te multar 100 por hora, ele tem a obrigação moral de ser eficiente para te avisar e deixar você pagar. Sim, a comunicação precisa ser o pilar central. Que esse recuo monumental e a suspensão das multas sirvam de lição, sabe? A tecnologia existe para servir a sociedade, não para transformar o trabalhador comum num refém de algoritmo. Sim. E é esse choque entre a eficiência que a gente precisa e os direitos que a gente não pode abrir mão que vai definir o nosso futuro nas estradas. Nós vamos continuar acompanhando cada quilômetro disso aqui na Rádio Geolítica. A nossa análise fica por aqui, mas a discussão segue com você em casa. Fiquem de olho nas mudanças. Curta, se inscreva e comente. Isso é só um debate, cada opinião é única, mas a troca de conhecimento é para sempre. Então curta, se inscreva para o próximo debate aberto. Aqui é a Arena das Ideias, Rádio Geolítica forte na sua orelha.